Ela foi obrigada a se casar com um médico frio, sem imaginar que ele escondia uma fortuna. O que parecia ser apenas um casamento arranjado revelou um amor verdadeiro que ninguém esperava. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque essa história vai te fazer acreditar no amor de novo. O vestido branco cheirava a naftalina e desespero. Maiara segurava o pequeno buquê de flores de laranjeira com tanta força que suas mãos tremiam, enquanto caminhava pelo corredor frio de um cartório sem janelas no centro do Rio de Janeiro, onde o ar-condicionado zumbia como um mosquito persistente. Aos 22 anos, com os olhos castanhos ainda brilhantes de inocência, jamais havia imaginado que seu casamento seria uma transação comercial, selado com assinaturas apressadas e testemunhas desconhecidas. Às vezes, os caminhos que mais tememos percorrer são precisamente aqueles que nos conduzem ao nosso verdadeiro destino, pensou Maiara enquanto avançava com passos indecisos sobre o piso de mármore cinza. Do outro lado, ele esperava Rubens Monteiro, um cirurgião de 40 anos com ombros largos cobertos por um terno cinza impecável, olhar distante como o horizonte da Baía de Guanabara em dia nublado, e uma expressão que não revelava nada além de impaciência profissional. Suas mãos grandes, acostumadas a segurar bisturis com precisão milimétrica, agora seguravam uma caneta prateada que assinaria o contrato que os uniria. O juiz de paz, um homem de rosto cansado e olhos que haviam visto demasiadas uniões sem amor, recitava mecanicamente as palavras do ritual legal. Maiara mal escutava, perdida na lembrança de como havia chegado até ali. Tudo havia começado 3 semanas antes, quando sua madrasta Jurema apareceu na sala do pequeno apartamento no bairro da Tijuca, onde Maiara vivia com seu pai desde que sua mãe os abandonara 10 anos atrás. A mulher, com seu perfume enjoativo de gardênias artificiais e unhas vermelhas como sangue, anunciou que seu pai estava devendo uma quantia impossível de pagar. Dívidas de tratamentos médicos, empréstimos acumulados, juros sobre juros que transformaram R$5.000 em 100.000. Assine aqui, disse o juiz de paz apontando para uma linha no documento oficial. A caneta tremeu na mão de Maiara. Ela olhou para Rubens pela primeira vez diretamente nos olhos. Naqueles poços azul escuros viu algo, talvez curiosidade, talvez arrependimento, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu, substituído pela mesma frieza de antes. Com isto estão unidos em matrimônio civil, declarou o juiz, fechando a pasta com um golpe seco que ressoou como o fechamento de uma porta de prisão. Maiara Ribeiro de Monteiro. Um novo nome para uma vida que não havia escolhido. O apartamento de Rubens ocupava o último andar de um edifício moderno na Avenida Vieira Souto, com janelas do chão ao teto que revelavam a praia de Ipanema, iluminada como um presépio futurista. O interior era minimalista até o extremo. Paredes brancas, móveis de linhas retas em tons de cinza e preto, nenhuma fotografia, nenhuma planta, nenhum vestígio de vida pessoal. Quando o elevador se abriu diretamente no hall de entrada da cobertura, Maiara conteve a respiração. Tudo brilhava com uma limpeza cirúrgica que parecia intimidante. Seu quarto fica no final do corredor, explicou Rubens com voz neutra, como se estivesse dando instruções a um paciente. Contratei uma diarista que vem 3 vezes por semana. Na geladeira tem comida. Você pode usar qualquer coisa da casa, exceto meu escritório, que permanecerá fechado. Maiara assentiu, agarrando-se à pequena mala que continha toda a sua vida anterior. Alguma pergunta? Questionou ele consultando seu relógio, evidentemente ansioso para ir embora. Por quê? A palavra escapou dos lábios de Maiara antes que pudesse contê-la. Por que aceitou esse arranjo? Rubens a olhou como se estivesse avaliando um caso clínico particularmente desconcertante. Preciso de uma esposa que cumpra um papel em determinados eventos sociais. Você precisava salvar sua família da ruína. É um acordo pragmático que beneficia a ambos. Sua voz era clínica, desprovida de emoção. Não espero nada mais que discrição e que mantenha as aparências quando necessário. Em troca, seus problemas financeiros desaparecem. E se eu recusar agora? O desafio brilhou nos olhos de Maiara.
Uma sombra de algo parecido com surpresa cruzou o rosto de Rubens. Talvez não esperasse resistência. Você é livre para ir embora a qualquer momento, respondeu ele após uma pausa. Mas as consequências econômicas seriam significativas. Naquela noite, sozinha em um quarto maior que todo o seu antigo apartamento, com lençóis de algodão egípcio e uma janela panorâmica que emoldurava as estrelas sobre o Rio de Janeiro, Maiara chorou até adormecer. As lágrimas mancharam o travesseiro de seda, única imperfeição naquele lugar imaculado. Do lado de fora, apoiado contra a porta fechada, Rubens escutava os soluços contidos. Seus nós dos dedos embranqueceram ao apertar os punhos, mas não fez nenhum movimento para consolá-la. Em vez disso, retirou-se silenciosamente para seu escritório, onde permaneceu trabalhando até o amanhecer, como se os prontuários médicos pudessem abafar o som do choro que parecia ter se instalado em seus ouvidos. Os primeiros amanheceres naquele apartamento eram os mais difíceis. Maiara acordava com o estômago embrulhado de ansiedade, caminhando descalça pelo piso frio de mármore até a cozinha, onde descobria que Rubens sempre deixava café fresco preparado na cafeteira italiana, com uma xícara limpa ao lado e pães de queijo recém-aquecidos. Nunca havia bilhetes, nunca havia conversas matinais. Ele já tinha ido para o Hospital Universitário Federal quando ela acordava. Mas o café estava ali, todos os dias quente e forte, exatamente como ela gostava, embora nunca tivesse dito nada sobre suas preferências. Aquele detalhe a desconcertava mais que qualquer outra coisa. Numa manhã de agosto, quando estavam quase com 2 meses daquele estranho casamento, Maiara decidiu visitar o hospital onde Rubens trabalhava. Não havia dito nada a ele, agindo por impulso, talvez buscando entender quem era realmente o homem com quem se casara. O Hospital Universitário Federal se erguia imponente, um edifício de vidro e aço que contrastava com as construções mais antigas do Rio. No saguão principal, um mural enorme mostrava o nome dos benfeitores. O de Rubens Monteiro aparecia em letras douradas, maior que os demais. "Posso ajudá-la, senhora?" perguntou uma enfermeira de meia-idade. Sou Maiara Ribeiro, a esposa do Dr. Monteiro", respondeu, sentindo estranheza ao pronunciar aquelas palavras. A expressão da enfermeira mudou instantaneamente. Seus olhos se abriram com surpresa e admiração. "Meu Deus, não sabíamos que o doutor havia se casado. É uma honra, senhora Monteiro. O doutor nunca mencionou..." Interrompeu-se, evidentemente confusa. "Quer que a leve até a sala dele?" Enquanto seguia a enfermeira pelos corredores imaculados do hospital, Maiara notava os olhares e os sussurros. Era como se fosse uma aparição, um fantasma materializado de repente. Rubens nunca havia mencionado que tinha esposa. A enfermeira a conduziu até um andar superior, onde uma placa discreta indicava Unidade de Cirurgia Cardiovascular, Dr. R. Monteiro, diretor. A sala estava vazia, mas o que viu a deixou sem fôlego. Diferente do apartamento estéril que compartilhavam, este espaço estava cheio de vida. As paredes estavam cobertas de desenhos infantis, cartas de agradecimento, fotografias de pacientes sorridentes. Em um canto, um pequeno altar com velas e oferendas, terços, fitinhas do Senhor do Bonfim, pequenas lembranças de gratidão deixadas por famílias que viam em suas mãos algo mais que ciência. "O doutor está na sala de cirurgia agora", explicou a enfermeira. "Está desde as 5 da manhã operando uma criança com uma cardiopatia congênita muito complexa. Ninguém mais poderia fazê-lo." Maiara percorreu o ambiente com os dedos, tocando cada objeto como se pudesse transmitir-lhe segredos. Quem era este homem? O cirurgião venerado que salvava vidas ou o marido frio que mal a olhava nos olhos? "Ele é um anjo, sabia?" continuou a enfermeira, com os olhos brilhantes de admiração. "Muitos de nossos pacientes não poderiam pagar essas cirurgias. O doutor, ele cobre as despesas pessoalmente quando as famílias não podem. Nunca vai admitir, é claro. Diz que faz parte do orçamento do hospital, mas todos sabemos a verdade." Nesse momento, a porta se abriu. Rubens apareceu vestido com um uniforme cirúrgico verde, a touca ainda colocada, o rosto marcado por horas de concentração extrema. Quando viu Maiara, ficou paralisado.
O que você está fazendo aqui? Não havia raiva em sua voz, apenas uma vulnerabilidade que ela nunca havia escutado antes. Antes que pudesse responder, uma mulher irrompeu na sala, alta, elegante, com o mesmo tom de azul nos olhos que Rubens. Conseguiu, doutor. O pequeno Miguel está estável. Os pais querem... Deteve-se ao ver Maiara. Oh, desculpe a interrupção. Doutora Viana, apresento Maiara Ribeiro, minha esposa. As palavras saíram tensas da boca de Rubens. A mulher não disfarçou seu espanto. Sua esposa? Desde quando você tem... Quero dizer, prazer em conhecê-la, Maiara. Estendeu a mão avaliando-a com curiosidade mal disfarçada. Sou Iracema Viana, chefe de cardiologia. Trabalho com Rubens há 8 anos e ele nunca mencionou que estava casado. É recente, respondeu Maiara, sentindo o peso da mentira. E privado, acrescentou Rubens com tom cortante. Iracema, poderia nos dar um momento? Quando ficaram sozinhos, o silêncio adensou-se entre eles. Rubens tirou a touca cirúrgica, revelando o cabelo escuro úmido de suor. Parecia mais jovem, mais vulnerável assim. Por que nunca fala sobre isso? Perguntou Maiara, apontando para as paredes cheias de recordações. Por que nunca mencionou que financia tratamentos para pessoas que não podem pagar? Rubens sentou-se pesadamente em sua poltrona, subitamente esgotado. Não é relevante para nosso acordo. E quem é Iracema Viana? Parece surpresa que você tivesse esposa. Um músculo se contraiu na mandíbula de Rubens. Uma colega. Nada mais. Mas Maiara havia captado algo no olhar da doutora Viana. Algo parecido com decepção ou talvez ciúmes. Foi algo mais, não foi? Rubens a olhou diretamente, com uma intensidade que a fez recuar. Todos temos um passado, Maiara. Coisas que preferimos deixar para trás. Não pergunte sobre o meu e eu não perguntarei sobre o seu. Mas aquela visita havia mudado algo fundamental. Havia rachaduras na fachada perfeita de Rubens Monteiro e, através delas, Maiara começava a vislumbrar o homem real com suas contradições e segredos. Sorria, murmurou Rubens, sua mão firme nas costas de Maiara, enquanto entravam no salão da Fundação Carioca para pesquisa médica. O prefeito está olhando para cá. Maiara obedeceu automaticamente, curvando os lábios em um sorriso que não chegava aos olhos. O vestido de seda azul que Rubens havia deixado sobre sua cama naquela manhã, com uma nota sucinta que dizia: para esta noite. Ajustava-se perfeitamente à sua figura, como se tivesse sido confeccionado especificamente para ela. Provavelmente era o caso. 3 meses após seu casamento, esta era a primeira vez que Rubens a apresentava publicamente como sua esposa. A gala beneficente reunia o mais seleto da sociedade carioca, políticos, empresários, médicos eminentes, todos vestidos com elegância, todos curiosos por conhecer a misteriosa mulher que havia conquistado o solteiro mais cobiçado do mundo médico. Rubens, querido, exclamou uma mulher de uns 60 anos, avançando até eles com os braços estendidos. Que maravilhosa surpresa! Todos os jornais falam do seu último procedimento cirúrgico, um autêntico milagre médico. Obrigado, Vitória, respondeu ele com um sorriso que Maiara nunca havia visto antes. Caloroso, carismático, completamente distinto da expressão séria que reservava para seu lar. Permita-me apresentar minha esposa, Maiara Ribeiro. Os olhos da mulher se arregalaram com surpresa. Sua esposa? Santo céu! Quando isso aconteceu? Há uns meses. Foi uma cerimônia íntima. Tão reservado como sempre, riu Vitória, avaliando Maiara com olhar crítico. Encantada, querida. Vitória Linares, presidente da fundação. Rubens nunca traz acompanhantes a estes eventos, então você deve ser muito especial. Maiara sorriu educadamente, sentindo o peso da mão de Rubens em suas costas como uma âncora. O prazer é meu, respondeu. Rubens fala maravilhas da fundação. Era mentira, claro. Rubens mal falava com ela. A noite transcorreu como uma peça de teatro cuidadosamente coreografada. Rubens a guiava de grupo em grupo, apresentando-a com frases ensaiadas, mantendo sempre contato físico, uma mão em sua cintura, dedos entrelaçados ocasionalmente, criando a ilusão perfeita de intimidade. Durante o jantar, sentada ao lado dele na mesa principal, Maiara observava seu marido com fascinação.
Este Rubens público era um desconhecido para ela, encantador, atencioso, até mesmo divertido em algumas ocasiões. Contava anedotas que arrancavam gargalhadas, escutava com aparente interesse, sorria com calor a desconhecidos. "E diga-nos, Maiara", perguntou o diretor do hospital sentado à frente deles, "como conquistou nosso esquivo cirurgião? Ele vem há anos rejeitando todas as candidatas que lhe apresentamos." Todos os olhares se dirigiram a ela. Até Rubens girou ligeiramente a cabeça, curioso por sua resposta. Maiara sentiu um súbito impulso de rebeldia. Podia seguir o roteiro invisível, sorrir timidamente, murmurar algo sobre o destino, manter a farsa, ou podia... Na verdade, começou, tomando um gole de vinho para ganhar coragem. Foi um amor à primeira vista bastante inesperado. Eu trabalhava na Biblioteca Nacional e Rubens vinha com frequência. Sempre pedia os mesmos livros médicos, tão sério, tão concentrado. Improvisava, tecendo uma história que nunca havia ocorrido. Um dia ele se aproximou com um livro diferente, Poesia de Carlos Drummond de Andrade. Fiquei tão surpresa que perguntei se ele tinha se enganado. Rubens a olhava agora com intensidade, seu rosto uma máscara indecifrável. Ele me respondeu, continuou Maiara, olhando-o diretamente, desafiadora, que às vezes até os cirurgiões precisam alimentar a alma, não só o intelecto. Convidou-me para um café para falar de literatura e... Bem, o resto é história. Uma mentira completa. Mas o público estava cativado. "Quem diria?" exclamou Vitória. "Nosso Rubens, um romântico secreto." Rubens surpreendentemente sorriu. Não o sorriso profissional que havia exibido toda a noite, mas algo mais suave, quase vulnerável. "A literatura sempre foi minha fraqueza oculta", confirmou, seguindo-lhe o jogo. Sua mão encontrou a de Maiara sobre a mesa, entrelaçando seus dedos com os dela. Embora Maiara omita mencionar que levei 3 visitas só para reunir coragem de falar com ela. A mesa explodiu em risadas encantadas. Durante o resto da noite, continuaram elaborando sua história de amor fictícia, acrescentando detalhes, construindo um passado compartilhado que nunca existiu. Quando o evento terminou, até Maiara quase acreditava no conto que haviam tecido juntos. No carro, de volta ao apartamento, o silêncio voltou a instalar-se entre eles. Rubens dirigia com a vista fixa na estrada, todo o calor e carisma da noite desaparecidos como se nunca tivessem existido. "Você foi bem", disse finalmente quando já estavam perto de casa. Foram convincentes suas improvisações. Maiara olhou pela janela, observando as luzes do rio deslizarem como estrelas cadentes. "Aprendi com o melhor ator que já conheci", respondeu com um fio de amargura na voz. "Um homem completamente diferente em público do que em privado." Rubens apertou o volante com força, seus dedos embranquecendo. "Não confunda necessidade social com falsidade, Maiara. Todos mostramos faces diferentes segundo o contexto. E qual é a verdadeira? O médico venerado que salva vidas e encanta a sociedade carioca? Ou o homem frio que mal fala com a própria esposa?" Ao parar em um semáforo, Rubens girou para olhá-la. Na penumbra do carro, seus olhos pareciam mais escuros, mais profundos. "Talvez nenhuma das duas", respondeu em voz baixa. "Ou talvez ambas." A tempestade açoitava o Rio de Janeiro com fúria inusitada. Da janela da sala, Maiara observava como a chuva golpeava o vidro em rajadas violentas, enquanto os relâmpagos iluminavam intermitentemente o céu noturno. O apartamento estava às escuras. Um corte de energia havia deixado sem luz todo o bairro. Apenas as velas que Maiara havia encontrado em uma gaveta proporcionavam uma iluminação tênue, criando sombras dançantes nas paredes. Rubens deveria ter chegado há horas. Maiara surpreendeu-se preocupando-se com ele, imaginando acidentes em estradas escorregadias, árvores caídas, o caos que a tempestade teria provocado no hospital. 4 meses de casamento, e aquele homem continuava sendo um mistério para ela. Um mistério que, contra todos os prognósticos, começava a importar-lhe. O som de chaves na porta a sobressaltou. Rubens entrou encharcado, o cabelo colado ao crânio, a camisa branca convertida em uma segunda pele transparente. Parecia exausto. "Você está bem?"
Perguntou Maiara, aproximando-se instintivamente. Estava preocupada. Rubens a olhou com surpresa. Era a primeira vez que ela expressava abertamente preocupação por ele. O hospital é um caos. Inundações no térreo, geradores sobrecarregados. Interrompeu-se passando uma mão pelo cabelo molhado. Perdemos um paciente. A confissão tão direta, tão vulnerável, deixou Maiara sem palavras. Rubens nunca compartilhava detalhes de seu trabalho com ela. Sinto muito, disse finalmente com sinceridade. Era uma criança, 8 anos. Estávamos tratando-a há meses. Sem pensar, Maiara tomou sua mão. Estava fria como gelo. Rubens olhou para as mãos unidas com uma expressão indecifrável. Você deveria trocar de roupa, está encharcado. Como se despertasse de um transe, Rubens assentiu e se dirigiu ao quarto. Quando retornou, vestido com roupas secas, Maiara havia preparado chá quente. Ofereceu-lhe em silêncio. Sentaram-se no sofá, a tempestade rugindo lá fora, as velas criando um ambiente de intimidade que nunca antes haviam compartilhado. Por que medicina? Perguntou Maiara de repente. Por que cirurgia cardíaca? Rubens olhou sua xícara durante longo tempo antes de responder. Meu irmão mais novo, Mateus, nasceu com uma cardiopatia congênita severa. Começou com voz tão baixa que Maiara teve que se inclinar para escutá-lo. Os médicos disseram que não viveria mais de 1 ano. Meus pais o levaram aos melhores especialistas do Brasil, mas todos deram o mesmo prognóstico. Tomou um gole de chá, seu olhar perdido em algum ponto do passado. Então apareceu um cirurgião japonês que estava desenvolvendo uma técnica experimental. Operou Mateus quando tinha 11 meses. A cirurgia durou 17 horas. Eu tinha 12 anos e passei cada minuto na sala de espera, observando como aquele homem saía ocasionalmente para tomar café, com as mãos trêmulas pelo cansaço, para depois regressar à sala de cirurgia. E o que aconteceu? Perguntou Maiara, embora temesse a resposta. Mateus viveu, respondeu Rubens com um sorriso triste. Está nos Estados Unidos agora, pesquisando em Harvard, com uma esposa e 2 filhos perfeitamente saudáveis. Fez uma pausa. Mas eu vi algo naquele dia. Vi o poder que um ser humano tem para mudar o destino de outro, para reescrever o que parecia inevitável. Maiara sentiu que se formava um nó em sua garganta. Por isso você se tornou cirurgião. Decidi que queria ser como aquele homem. Queria ter essas mãos que podiam reparar corações partidos. Um relâmpago iluminou a sala, revelando a vulnerabilidade no rosto de Rubens. Nesse momento, não era o cirurgião famoso nem o marido distante. Era apenas um homem compartilhando a motivação mais profunda de sua existência. E sua família? Você nunca fala deles. Rubens tensionou-se visivelmente. Minha mãe morreu há 5 anos. Câncer. Meu pai vive em Petrópolis com sua nova esposa. Nos vemos no Natal por obrigação mais que por desejo. Algo em seu tom sugeria uma história mais complexa. Você não se dá bem com ele, deduziu Maiara. Meu pai queria que eu me unisse aos negócios da família. Construção civil. Quando escolhi medicina, considerou uma traição. As coisas pioraram quando me neguei a utilizar seus contatos para avançar em minha carreira. Mas você conseguiu o sucesso por si mesmo. Precisamente por isso, ele nunca me perdoou. Demonstrei que não precisava dele. O silêncio instalou-se entre eles, mas pela primeira vez não era um silêncio incômodo. Era um silêncio compartilhado, cheio de revelações e entendimento mútuo. E você? Perguntou finalmente Rubens. Sua família? Maiara respirou fundo. Era a primeira vez que ele mostrava interesse em sua vida. Minha mãe nos abandonou quando eu tinha 12 anos. Fugiu com um professor de música. Meu pai tentou nos manter a flote, mas a dor o destruiu. Começou a beber, perdeu seu trabalho como contador. Eu tive que deixar a faculdade para sustentar a casa. E então apareceu Jurema, sua madrasta. A salvadora que só piorou tudo. Aproveitou-se da vulnerabilidade do meu pai, manipulou-o, isolou-o de nossos amigos e familiares. E depois vendeu você para mim, completou Rubens com amargura. Maiara o olhou, surpresa pela dureza de seu tom. Suponho que sim, embora às vezes me pergunto quem fez o pior acordo. Um sorriso fugaz cruzou o rosto de Rubens. Duvido que tenha sido eu.
A eletricidade voltou de repente, inundando o apartamento com luz brilhante. O encanto rompeu-se. Ambos piscaram como despertando de um sonho compartilhado. Rubens se levantou, repentinamente desconfortável com a intimidade do momento. Deveria revisar alguns relatórios antes de dormir, disse, recuando em direção a seu escritório. Mas antes de fechar a porta, deteve-se. Maiara, obrigado pelo chá. Era pouco, mas para eles era um começo. Sua caixa de correio está cheia de cartas sem abrir, comentou Maiara enquanto deixava a correspondência sobre o balcão da cozinha. 5 meses depois de seu casamento, havia desenvolvido uma rotina confortável, gerindo a correspondência e os assuntos domésticos que Rubens ignorava sistematicamente. Provavelmente são convites e felicitações pelo artigo na The Lancet, respondeu ele distraidamente, tomando seu café matinal. Havia começado a tomar café da manhã com ela algumas manhãs, uma pequena mudança que ambos fingiam não notar. Calma que parece pessoal, insistiu Maiara, apontando para um envelope escrito à mão. De Petrópolis. Rubens tensionou-se visivelmente. Pegou o envelope, examinando-o como se contivesse material radioativo. Meu pai, murmurou, abrindo-o com evidente relutância. Maiara observou como sua expressão mudava enquanto lia, transformando-se em uma máscara de contrariedade. Más notícias? Perguntou. Meu pai celebra seu 70º aniversário neste fim de semana. Uma grande festa em sua casa de Petrópolis. Espera que compareçamos. Compareçamos? Ele sabe que... Aparentemente, Vitória Linares comentou sobre minha encantadora esposa. Rubens deixou a carta sobre a mesa, com um suspiro de resignação. Meu pai está furioso porque não o informei pessoalmente de nosso casamento. Exige conhecê-la. Não precisamos ir, sugeriu Maiara, consciente da tensão em sua voz. Rubens considerou a pergunta seriamente. Acho que sim, por aparência. Sei que não faz parte de nosso acordo, mas... Irei, respondeu Maiara simplesmente. A viagem a Petrópolis foi surpreendentemente agradável. Rubens dirigiu seu Mercedes conversível pela serra, permitindo que a brisa serrana despenteasse seus cabelos. Conversaram mais que em todos os meses anteriores juntos, sobre livros, descobriram um amor compartilhado por Clarice Lispector, sobre o Rio de Janeiro. Ele conhecia cada canto histórico com surpreendente detalhe. Sobre música, ela amava MPB. Ele preferia música clássica, especialmente Villa-Lobos. A casa familiar dos Monteiro resultou ser uma imponente mansão em estilo imperial, com vista para as montanhas, rodeada de jardins perfeitamente cuidados. Funcionários uniformizados recebiam os convidados na entrada. Rubens tensionou-se visivelmente ao estacionar. Meu pai sempre teve um gosto ostensivo, comentou com desdém. Você está bem? Perguntou Maiara, notando a rigidez em sua mandíbula. Não estive nesta casa desde o funeral da minha mãe, respondeu ele, sua voz apenas um sussurro. 5 anos. Instintivamente, Maiara tomou sua mão. Para sua surpresa, Rubens entrelaçou seus dedos com os dela, apertando levemente como agradecendo o apoio. Vamos acabar logo com isso, disse, saindo do carro. Dentro, a mansão fervilhava de atividade. Pelo menos 100 convidados circulavam pelos salões decorados com gosto requintado, segurando taças de champanhe e conversando animadamente. Rubens guiava Maiara entre os grupos, sua mão firmemente colocada em suas costas, apresentando-a brevemente a conhecidos antes de seguir avançando. Filho, a voz ressoou por cima do murmúrio geral. Um homem alto e distinto, com o mesmo porte aristocrático que Rubens, mas com cabelo completamente branco, avançava até eles. Arnaldo Monteiro tinha os mesmos olhos azuis penetrantes que seu filho, embora os seus estivessem emoldurados por rugas de expressão que sugeriam mais risos que os que Rubens se permitia. Pai, cumprimentou Rubens com formalidade. Feliz aniversário. Então é verdade, respondeu Arnaldo, ignorando a felicitação e olhando diretamente para Maiara. Meu filho finalmente se casou, e eu tenho que saber por terceiros. Não pensei que te interessasse minha vida pessoal, replicou Rubens com frieza. Como não iria me interessar? Meu único filho, o último dos Monteiro, se casa, e nem sequer me convida para o casamento. Arnaldo voltou-se para Maiara com um sorriso encantador que não alcançava seus olhos.
Desculpe os modos do meu filho, querida. Sou Arnaldo Monteiro. Bem-vinda à família, ainda que com tanto atraso. Maiara Ribeiro, respondeu ela, aceitando sua mão estendida. Um prazer conhecê-lo, Sr. Monteiro. Por favor, me chame de Arnaldo. Afinal, somos família. Inclinou-se para beijar-lhe ambas as faces, e enquanto o fazia, sussurrou. Embora me pergunto o quanto você sabe realmente sobre o homem com quem se casou. Antes que Maiara pudesse responder, uma mulher elegante uniu-se a eles, aproximadamente da idade de Arnaldo, mas com um rosto esticado artificialmente por cirurgias que tentavam ocultar a passagem do tempo. Cleide, minha esposa, apresentou Arnaldo. Cleide, esta é Maiara, a misteriosa esposa de Rubens. Encantada, disse Cleide, avaliando-a de cima a baixo com olhar crítico. Que jovem você é, querida. E a que se dedica sua família? O tom condescendente era inconfundível. Maiara sentiu que Rubens se tensionava a seu lado. Meu pai é contador, respondeu com dignidade. Embora atualmente esteja aposentado por problemas de saúde. Oh, foi a única resposta de Cleide, como se essa simples palavra resumisse tudo o que precisava saber. Maiara trabalhava na Biblioteca Nacional do Rio, interveio Rubens, sua voz carregada de um orgulho que surpreendeu a própria Maiara. É formada em letras pela UFRJ. Que interessante, comentou Cleide, com o mesmo entusiasmo que mostraria por uma barata. Suponho que ler é um passatempo como qualquer outro. Rubens, interrompeu Arnaldo, há algumas pessoas que querem cumprimentá-lo, importantes investidores do hospital. Cleide, por que não mostra a casa a Maiara enquanto isso? Não era uma sugestão, mas sim uma ordem. Rubens olhou para Maiara com preocupação. Vá, tranquilizou-o ela. Estarei bem. Tão logo Rubens se afastou, Cleide mostrou sua verdadeira natureza. Serei direta, querida, começou enquanto guiava Maiara até um terraço deserto com vista para as montanhas. Não sei que tipo de acordo vocês têm, mas conheço homens como Rubens. São criaturas ambiciosas, implacáveis na busca de seus objetivos. Se acredita que se casou com você por amor, é mais ingênua do que parece. Maiara manteve a compostura, embora sentisse o calor da indignação subir pelo pescoço. E o que sugere que Rubens busca se não é amor? Cleide riu, um som afiado como cristal quebrando-se. Respeitabilidade, legitimidade social, uma esposa bonita e jovem para completar a imagem do médico bem-sucedido e filantrópico. Tenho certeza de que obtém bons benefícios do acordo. Então não a julgo. Só a aconselho a não criar ilusões. Parece conhecer muito bem seu enteado, observou Maiara com calma estudada. O suficiente para saber que tem mais de seu pai do que gostaria de admitir. Os Monteiros são calculistas por natureza. Cleide aproximou-se baixando a voz. Sabia que Arnaldo ofereceu financiar completamente seu hospital em troca de nomeá-lo em honra à família? Rubens recusou por puro orgulho, preferindo se endividar com bancos antes de aceitar a ajuda de seu pai. Maiara guardou silêncio, absorvendo esta nova informação. Oh, e tem mais, continuou Cleide, desfrutando visivelmente do momento. Pergunte-lhe por Iracema Viana. Pergunte-lhe por que realmente nunca se casou até agora. Pergunte-lhe por que... Vejo que está conhecendo minha esposa, Cleide. Rubens havia retornado, silencioso como um predador. Sua expressão era indecifrável, mas a tensão em seus ombros revelava sua fúria contida. Só conversa de mulheres, respondeu Cleide com um sorriso falso. Compartilhando segredos de família. Maiara, disse Rubens, ignorando sua madrasta, vamos embora? Cumprimos com a obrigação social. Mas se mal chegaram, protestou Cleide. O jantar será servido em 1 hora. Dê minhas desculpas ao meu pai, respondeu Rubens, tomando a mão de Maiara. Uma emergência no hospital requer minha presença. Era uma mentira transparente, mas nenhum dos dois a questionou. Enquanto se afastavam, Maiara pôde sentir o olhar de Cleide cravado em suas costas como uma faca. No carro, Rubens dirigiu em silêncio durante vários quilômetros, seus nós dos dedos brancos sobre o volante. Sinto muito, disse finalmente. Não deveria tê-la exposto a isso. Quem é Iracema Viana? Perguntou Maiara, incapaz de conter a pergunta por mais tempo. Rubens freou bruscamente, detendo o carro em um mirante com vista para o vale.
O sol começava a se pôr, tingindo o horizonte de tons avermelhados e dourados. Cleide falou dela, adivinhou. Maiara assentiu, esperando. Rubens suspirou profundamente, passando uma mão pelo cabelo em um gesto inusualmente nervoso. Iracema foi minha noiva, há 8 anos. O restaurante junto à Marina da Glória estava praticamente vazio àquela hora matinal. Maiara remexia distraidamente seu café, observando os barcos balançarem-se suavemente na água. À sua frente, Iracema Viana brincava com a colher de seu chá, evidentemente desconfortável. Obrigada por vir, disse Maiara finalmente, rompendo o silêncio. Confesso que me surpreendeu sua ligação, respondeu Iracema. Rubens sabe que estamos reunidas? Não. Iracema assentiu como se confirmasse uma suspeita. Ele não vai gostar. Provavelmente não, mas preciso entender. Haviam-se passado 3 dias desde a desastrosa visita a Petrópolis. 3 dias em que Rubens se fechara em si mesmo mais que nunca, trabalhando até a exaustão, evitando qualquer conversa que não fosse estritamente necessária. A confissão no carro, Iracema foi minha noiva, havia sido seguida por um silêncio sepulcral. Recusou-se a elaborar mais, dirigindo de volta ao Rio com o olhar fixo na estrada. Maiara havia decidido tomar o assunto em suas próprias mãos. Vocês estiveram noivos. Começou diretamente. Iracema a estudou com aqueles olhos inteligentes que pareciam avaliar um caso clínico. Há 8 anos, confirmou finalmente. Éramos residentes juntos, eu em cardiologia, ele em cirurgia cardiovascular. O que aconteceu? A versão oficial ou a verdadeira? Ambas. Iracema tomou um gole de chá como se necessitasse tempo para ordenar seus pensamentos. A versão oficial é que nossas carreiras nos separaram. Ambições diferentes, prioridades incompatíveis. É o que dizemos aos colegas, o que consta na história do hospital. E a verdadeira? A verdadeira... Iracema deixou a xícara sobre o pires com cuidado deliberado. A verdadeira é que descobri que Rubens nunca seria capaz de amar ninguém por completo. Sempre haveria uma parte dele, inacessível. Não entendo. Rubens é brilhante, um gênio médico, um cirurgião com mãos que podem fazer milagres. Mas está danificado, Maiara. Algo nele está quebrado. O que aconteceu para que você o visse assim? Iracema olhou para o horizonte, onde o mar se fundia com o céu. Tínhamos tudo planejado. O casamento, uma casa de frente para o mar, até nomes para nossos futuros filhos. Um sorriso triste cruzou seu rosto. 1 mês antes do casamento, operamos juntos uma menina. 6 anos, cardiopatia congênita severa. A operação foi um sucesso técnico, mas houve complicações pós-operatórias. Imprevisíveis, inevitáveis. A menina morreu, adivinhou Maiara. Iracema assentiu. Rubens mudou, obcecou-se com o caso, revisando cada detalhe, cada decisão, buscando onde havíamos falhado. Não dormia, mal comia, e depois... Deteve-se como se duvidasse em continuar. Depois o quê? Insistiu Maiara. Começou a financiar tratamentos para famílias sem recursos. No início pensei que era sua forma de processar o luto, mas logo se converteu em algo mais. Vendeu seu carro esportivo, seu relógio de coleção, até colocou à venda seu apartamento. Para pagar tratamentos anonimamente. Exato. E quando perguntei por quê, sabe o que me respondeu? Porque nenhuma criança deveria morrer por falta de dinheiro. Iracema fez uma pausa. Nobre, não é? O problema é que se converteu em uma missão obsessiva. O trabalho consumia todas suas horas, a filantropia secreta consumia todos seus recursos. Para nós, como casal, não sobrava nada. Então você o deixou. Iracema negou com a cabeça. Não, ele me deixou. Disse-me que não podia oferecer-me a vida que eu merecia, que estava demasiado danificado para ser um bom marido, que seus pacientes sempre seriam sua prioridade. Bebeu outro gole de chá. O pior é que não estava equivocado. Maiara processava esta informação, tentando reconciliá-la com o homem que conhecia. Frio, distante, mas também capaz de pequenos gestos de consideração, como o café preparado cada manhã exatamente como ela gostava. Então, por que continua trabalhando com ele? Porque ele é o melhor, porque salva vidas que ninguém mais pode salvar,
E por quê? Iracema hesitou. Porque uma parte de mim sempre o amará, suponho. Ainda que seja como colega, como amigo. E quanto a mim? Perguntou Maiara, a pergunta que realmente a havia levado até ali. Por que se casou comigo? Os olhos de Iracema suavizaram-se. Isso você terá que perguntar a ele. Tenho tentado. Ele não responde. Rubens nunca foi bom falando de seus sentimentos, mas ele observa você, sabia? Nas poucas ocasiões em que você foi ao hospital, ele olha para você quando acredita que ninguém percebe. E sua expressão... Iracema sorriu com certa melancolia. É diferente de qualquer coisa que já tenha visto nele antes. O que quer dizer? Quero dizer que talvez haja esperança para ele, afinal. Iracema inclinou-se para a frente. Maiara, independentemente de como começou seu casamento, e não vou perguntar os detalhes, acredito que Rubens vê em você algo que o faz querer tentar novamente. Ser humano novamente. O telefone de Maiara vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de Rubens. Emergência no hospital, não me espere acordada. Iracema observou sua expressão. Ele? Maiara assentiu. Vá, disse Iracema. E Maiara? Dê-lhe tempo. Corações partidos são sua especialidade, mas para reparar o seu próprio, isso requerirá paciência. Ao sair do restaurante, Maiara deteve-se. Iracema, como soube que era uma farsa, nosso casamento, quero dizer. A médica sorriu com tristeza. Porque Rubens Monteiro nunca teria escolhido casar-se depois do nosso rompimento. Pelo menos, não pelas razões habituais. Aquela noite, sozinha no apartamento, Maiara revisou documentos antigos que Rubens guardava em uma caixa em seu escritório. Faturas médicas, transferências bancárias, vendas de bens pessoais. Tudo se encaixava com o que Iracema havia contado. E então, no fundo da caixa, encontrou algo inesperado. Um recorte de jornal de 6 anos atrás, um artigo sobre a Biblioteca Nacional e seu programa de leitura para crianças hospitalizadas. Na fotografia que acompanhava o artigo, uma jovem Maiara lia contos para um grupo de pequenos pacientes. Junto ao recorte, uma fatura de tratamento para Rafael Ribeiro, seu pai, datada de 6 anos atrás. Paga integralmente por Rubens Monteiro. A diretoria votou unanimemente, anunciou o presidente do hospital, um homem corpulento com um bigode meticulosamente aparado. O Hospital Universitário Federal passará a chamar-se Hospital Arnaldo Monteiro, após a generosa doação de 50 milhões de reais da Fundação Monteiro. A sala da diretoria explodiu em aplausos. Rubens, sentado a uma extremidade da mesa oval, mantinha uma expressão indecifrável, embora a tensão em sua mandíbula revelasse seu verdadeiro estado de ânimo. Maiara, em pé junto à parede do fundo como convidada especial, observava a cena com crescente inquietude. A notícia havia chegado nessa manhã. Arnaldo Monteiro havia anunciado sua intenção de reconciliar-se com seu filho através dessa doação monumental que, casualmente, vinha com condições estritas de controle administrativo e mudança de nome. É uma armadilha, havia advertido Maiara durante o café da manhã. Seu pai não faz isso por generosidade. Eu sei, havia respondido Rubens com o olhar fixo em seu café, mas o hospital precisa desesperadamente desse dinheiro. As reformas, os novos equipamentos, a unidade de pesquisa. Não posso rejeitá-lo por orgulho. Agora, enquanto os membros da diretoria celebravam o que consideravam um golpe de sorte, Maiara podia ver o custo pessoal que esta vitória estava exigindo de Rubens. 6 meses de casamento haviam-lhe ensinado a ler os pequenos gestos que traíam suas emoções, a maneira como tamborilava com o dedo indicador contra a mesa, a quase imperceptível contração no canto de seus lábios. Doutor Monteiro, chamou o presidente. Algumas palavras para comemorar este histórico momento. Rubens levantou-se lentamente. A sala ficou em silêncio expectante. O hospital sempre foi mais que um edifício ou um nome, começou, sua voz firme, mas desprovida de emoção. É um compromisso com a excelência médica e o cuidado compassivo dos pacientes. Se esta doação nos permite cumprir melhor esse compromisso, então a aceito em nome de todos a quem servimos. Não mencionou seu pai, não expressou gratidão. Suas palavras precisas e medidas
eram ao mesmo tempo diplomáticas e completamente vazias de sentimento pessoal. Quando a reunião terminou, Rubens permaneceu sentado, perdido em seus pensamentos, enquanto os demais saíam entre conversas animadas. Maiara aproximou-se, sentando-se na cadeira a seu lado. "Você está bem?" perguntou suavemente. "Meu pai venceu", respondeu Rubens com um sorriso amargo. "Como sempre. Você pode estabelecer limites, negociar os termos. Já é tarde para isso." Rubens passou uma mão pelo rosto, um gesto de cansaço incomum nele. "Mas não é só isso, Maiara. Há algo que não lhe contei." A seriedade de seu tom a alarmou. "O que acontece?" "O hospital está sob investigação. Possível fraude na gestão de fundos públicos." "Mas você não tem nada a ver com isso", afirmou Maiara com segurança. "Não diretamente, mas como diretor médico sou responsável. E agora meu pai está envolvido. Se isso der errado, a reputação de toda uma vida ficará destruída." Maiara sentiu um calafrio. Pela primeira vez via genuíno medo nos olhos de Rubens. "Quando soube disso?" "Há 3 semanas. Tenho trabalhado com auditores revisando cada prontuário, cada fatura." "Por que não me contou?" O olhar de Rubens suavizou-se por um momento. "Não queria preocupá-la. Isso não faz parte de nosso acordo." Aquela frase, "nosso acordo", que uma vez havia definido os limites de sua relação, agora soava estranhamente vazia, como se ambos tivessem esquecido o que realmente significava. "Somos um casamento", respondeu Maiara com firmeza. "Falso ou não, estamos juntos nisto." Durante as semanas seguintes, a tempestade piorou. A investigação intensificou-se, com inspetores do Ministério da Saúde instalando-se permanentemente no hospital. Rubens mal dormia, trabalhando até a madrugada, revisando documentos, preparando defesas legais. Maiara converteu-se em seu apoio silencioso, organizando papéis, preparando refeições que ele mal provava, mantendo-se acordada até que ele retornasse, simplesmente para oferecer-lhe companhia. O golpe final chegou em uma manhã cinzenta de novembro. Rubens recebeu uma ligação que atendeu em seu escritório. Quando saiu, seu rosto havia perdido toda a cor. "O que aconteceu?" perguntou Maiara, reconhecendo imediatamente que algo grave havia ocorrido. "Meu pai retirou a doação", respondeu Rubens, sua voz estranhamente monótona. "E não só isso, vazou informações para a imprensa sobre a investigação. Amanhã estará em todos os jornais." "Por que ele faria algo assim?" "Controle", respondeu simplesmente. "Ele quer que eu implore, quer me ver de joelhos, suplicando sua ajuda." Maiara nunca havia odiado ninguém como odiava Arnaldo Monteiro nesse momento. "O que você vai fazer?" Rubens deixou-se cair no sofá, subitamente exausto. Pela primeira vez desde que o conhecia, parecia completamente derrotado. "Não sei, Maiara. Dediquei 15 anos da minha vida a esse hospital. Realizei mais de 1000 cirurgias lá. Formei dezenas de cirurgiões que agora salvam vidas por todo o mundo. E agora..." Sua voz quebrou-se levemente. "Agora tudo pode desaparecer por causa da vingança mesquinha do meu pai." Sem pensar, Maiara sentou-se junto a ele e tomou sua mão. Para sua surpresa, Rubens não se afastou. Em vez disso, entrelaçou seus dedos com os dela, agarrando-se como um náufrago a uma tábua em meio à tempestade. "Nem tudo está perdido", disse ela com uma convicção que não sabia que possuía. "Encontraremos uma solução." Rubens a olhou com uma mistura de gratidão e algo mais profundo que não se atrevia a nomear. "Por que você faz isso, Maiara? Este não é seu problema. Você poderia simplesmente... abandoná-lo? Como todos os outros?" Maiara negou com a cabeça. "Não sou assim. Essa noite, enquanto a chuva golpeava as janelas do apartamento, ocorreu algo inesperado. Na penumbra da sala, com apenas a luz da cidade filtrando-se através dos vidros embaçados, Rubens começou a falar. Falou de sua infância à sombra de um pai dominador, de sua mãe que murchava lentamente sob o peso de um casamento sem amor, de seu irmão salvo por um milagre médico. Falou de seus primeiros anos como cirurgião, dos pacientes que não pôde salvar, das noites sem dormir atormentado por rostos que nunca esqueceria. E, finalmente, falou dela. "Vi você pela primeira vez no hospital", confessou. "Você lia contos para as crianças de oncologia. Havia uma menina, Helena, com leucemia terminal.
Ninguém conseguia fazê-la sorrir. Mas você fez diferentes vozes para cada personagem do conto, e ela riu. Pela primeira vez em meses, ela riu. Maiara lembrava-se de Helena. Havia falecido poucas semanas depois. Comecei a perguntar sobre você. Descobri que trabalhava na biblioteca, que cuidava de seu pai doente, que havia abandonado seus estudos para manter a casa. Por que isso importava para você? Perguntou Maiara, sentindo que se aproximavam de uma verdade fundamental. Não sei, respondeu Rubens com honestidade. Talvez porque via em você algo que eu havia perdido há muito tempo. Compaixão sem expectativas. Bondade pelo simples fato de ser bondoso. E depois descobri que seu pai necessitava de um tratamento especializado. Não tinha plano de saúde adequado e o procedimento era caro. Então, você pagou, completou Maiara. Anonimamente. Rubens assentiu. Não queria que você soubesse. Não queria sua gratidão. E quando Jurema apareceu com sua proposta de casamento, investiguei, claro. Descobri que era uma fraude, que seu pai não devia o dinheiro que ela alegava. Mas mesmo assim você aceitou. Rubens guardou silêncio durante um longo momento, como se buscasse as palavras exatas. Vi uma oportunidade, disse finalmente, de tirá-la daquela situação tóxica, de oferecer-lhe uma vida diferente, de tê-la por perto. Por que não me disse a verdade desde o início? A chuva aumentava lá fora, convertendo os vidros em cascatas líquidas que distorciam as luzes da cidade. Porque temia que me visse como realmente sou, respondeu em um sussurro. Um homem quebrado, incapaz de conectar normalmente, obcecado com salvar aos outros porque não pode salvar a si mesmo. Nesse momento, sob a luz difusa que se filtrava desde a janela, Maiara viu Rubens Monteiro realmente pela primeira vez. Não o cirurgião brilhante, não o marido distante, mas o homem vulnerável que se escondia por trás daquelas máscaras cuidadosamente construídas. Você não está tão quebrado quanto acredita, disse suavemente, aproximando-se dele. Seus lábios se encontraram em um beijo tentativo, uma pergunta silenciosa que flutuava entre eles. Quando se separaram, ambos pareciam igualmente surpresos pelo que acabava de acontecer. Maiara, O toque do telefone cortou suas palavras. Rubens atendeu com expressão de alarme crescente. Estou indo para aí, disse, levantando-se abruptamente. O que houve? O hospital. Lacraram os arquivos. A polícia está lá. Seu rosto havia se transformado em uma máscara de determinação profissional. Preciso ir. Enquanto o via partir sob a chuva torrencial, Maiara sentiu que algo precioso e frágil acabava de escapar entre seus dedos, como água que não pode ser contida nas mãos. As manchetes eram devastadoras. Fraude massiva no hospital universitário. Prestigioso cirurgião sob investigação. Rubens Monteiro, herói médico ou cúmplice de corrupção. Maiara as lia com horror crescente enquanto esperava na sala de visitas da delegacia. Estava lá havia 4 horas, desde que recebeu a ligação informando que Rubens havia sido detido para interrogatório. Ele não está formalmente acusado, havia explicado o advogado, um homem mais velho com aspecto cansado. Só querem seu depoimento sobre as irregularidades financeiras. Mas a imprensa já ditou sentença. O escândalo havia estourado com fúria inusitada. O que começou como uma investigação administrativa havia se convertido em um circo midiático, alimentado por vazamentos estratégicos que Maiara suspeitava provinham do círculo de Arnaldo Monteiro. A mensagem era clara: curve-se diante de mim ou o destruirei. Quando finalmente pôde vê-lo, Rubens parecia ter envelhecido 10 anos em um único dia. Sentado em uma sala cinza e impessoal, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, levantou o olhar quando ela entrou. Você não deveria estar aqui, foram suas primeiras palavras. Onde mais eu estaria? Respondeu ela, sentando-se à sua frente. Isto vai piorar antes de melhorar, Maiara. Minha reputação está destruída. O hospital provavelmente fechará. Não quero arrastá-la comigo. Havia uma resolução em sua voz que a alarmou. O que está dizendo? Que você deveria ir embora. Nosso acordo já não faz sentido. Vou libertá-la de qualquer obrigação. Maiara sentiu como se tivesse recebido um tapa. Você acha que estou aqui por um acordo? Por que mais estaria?
respondeu ele com amargura. Você se casou comigo por necessidade, não por escolha. As pessoas mudam, Rubens. Os sentimentos mudam. Ele a olhou com intensidade dolorosa, como se quisesse memorizar cada detalhe de seu rosto. Não posso oferecer nada agora, Maiara. Tudo pelo que trabalhei está em ruínas. Não me importo. Deveria importar-se. Um guarda apareceu na porta. O tempo acabou. Rubens se levantou, mantendo a distância. Adeus, Maiara. Não foi até chegar ao apartamento, agora estranhamente vazio sem sua presença, que Maiara compreendeu o que Rubens estava fazendo. Estava protegendo-a da única maneira que conhecia, afastando-a do desastre em que se havia convertido sua vida. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade frenética. Maiara mergulhou na investigação, revisando cada documento que encontrava no escritório de Rubens, buscando algo, qualquer coisa, que pudesse ajudar. Contatou Iracema Viana, que apesar de sua evidente preocupação, mantinha a fé na inocência de Rubens. Conheço esse homem melhor que ninguém, afirmou Iracema durante um café apressado na cafeteria do hospital. Ele pode ser muitas coisas, mas não é um ladrão. Alguém está incriminando-o. Seu pai? Arnaldo é implacável, mas não acredito que chegasse tão longe para controlar seu filho. Então quem? A resposta chegou de maneira inesperada. Uma tarde, enquanto Maiara revisava faturas antigas, encontrou um padrão. Pequenas discrepâncias nos montantes, quantidades desviadas para uma fundação que supostamente financiava tratamentos para pacientes sem recursos. Fundação Rio pela Vida, murmurou Maiara buscando mais informação. Diretor, Armando Serrano. O nome lhe parecia familiar. O tinha ouvido antes em alguma conversa. Claro! Exclamou, recordando subitamente. Era o novo marido de Cleide, a madrasta de Rubens. O homem havia aparecido brevemente durante a festa em Petrópolis. Com um pressentimento crescente, Maiara investigou mais a fundo. Armando Serrano havia sido nomeado diretor financeiro adjunto do hospital 3 anos antes, justamente quando começaram as irregularidades. As peças encaixavam-se com clareza aterradora. Arnaldo Monteiro não estava por trás da fraude. Era sua própria esposa e seu novo marido. Utilizando a fundação como fachada, haviam desviado milhões de reais destinados a pacientes necessitados. E agora Rubens estava pagando o preço. Armada com esta informação, Maiara tomou a decisão mais audaz de sua vida. Marcou uma reunião com o promotor encarregado do caso, um homem severo, mas com reputação de justo. Apresentou-lhe toda a evidência, conectando meticulosamente os pontos que revelavam a verdadeira natureza da fraude. Teoria interessante, comentou o promotor depois de revisar os documentos, mas precisaríamos de provas mais contundentes para mudar o rumo da investigação. E se eu pudesse consegui-las? O promotor a olhou com curiosidade. Como? Deixe-me tentar, respondeu Maiara com determinação. Só preciso de tempo. O passo seguinte era o mais perigoso. Maiara contatou diretamente com Cleide Monteiro, solicitando uma reunião privada para discutir a situação de Rubens. A mulher, curiosa ou talvez confiante em sua aparente invulnerabilidade, aceitou vê-la em sua casa no Rio. A mansão de Cleide era ostentosa, decorada com um gosto excessivo que gritava novo dinheiro. A mulher a recebeu em um salão sobrecarregado, vestida como para uma sessão fotográfica, em vez de uma simples reunião privada. Que surpresa, querida! Cumprimentou com falsa cordialidade. Não esperava vê-la novamente depois que Rubens caiu em desgraça. Essa é precisamente a razão pela qual estou aqui, respondeu Maiara, mantendo a compostura. Quero ajudá-lo. Ajudá-lo? Temo que esteja além de qualquer ajuda. As evidências contra ele são esmagadoras. Nem todas as evidências, replicou Maiara, abrindo sua bolsa e extraindo uma pasta. Tenho documentos que sugerem outra história. Uma história sobre a Fundação Rio pela Vida e seu diretor, Armando Serrano. O rosto de Cleide perdeu sua cor sob a maquiagem perfeitamente aplicada. Não sei do que está falando. Acho que sabe, sim. Maiara deslizou um documento através da mesa de centro. Aqui está a prova de que Armando desviou fundos destinados a tratamentos pediátricos. E aqui,
Deslizou outro documento. Está a sua assinatura autorizando as transferências. Isso é ridículo, cuspiu Cleide, mas sua voz tremeu ligeiramente. Esses papéis não provam nada. Talvez não por si só, mas o promotor está muito interessado neles. E nesta conversa. Maiara sacou discretamente seu telefone, mostrando que estava gravando. Você está me gravando? Isso é ilegal. Na verdade, não é. Não quando se trata de documentar um possível crime. Maiara inclinou-se para a frente. Você pode continuar negando, e esta gravação irá diretamente ao promotor. Ou pode confessar agora, testemunhar contra Armando e talvez conseguir um acordo favorável. Cleide a olhou com ódio puro. Você é mais esperta do que parecia. Rubens não a escolheu só por seu rostinho bonito, afinal. Nunca se tratou de Rubens, continuou Maiara, ignorando a provocação. Tratava-se de vingança contra Arnaldo, não é? O homem que a trata como um troféu, que nunca lhe deu o respeito que merece. Algo mudou na expressão de Cleide, uma rachadura na fachada perfeita. Você não tem ideia, sussurrou com amargura. 30 anos casada com ele. 30 anos sendo a segunda esposa, vivendo à sombra de uma morta santificada. Arnaldo nunca me amou como amou a mãe de Rubens. Então decidiu se vingar, através do filho dele. Armando teve a ideia. Ele precisava de dinheiro para seus negócios. Eu precisava me vingar. Uma risada amarga escapou de seus lábios perfeitamente pintados. Era perfeito. O dinheiro desapareceria, as suspeitas recairiam sobre Rubens, e Arnaldo veria como seu amado legado desmoronava. Maiara conteve o impulso de esbofeteá-la. Em vez disso, manteve o gravador funcionando enquanto Cleide, em um arroubo de ressentimento longamente contido, detalhava todo o plano. Como haviam falsificado documentos, como haviam manipulado registros financeiros, como haviam incriminado meticulosamente Rubens. Quando terminou a confissão, Maiara levantou-se tranquilamente. Pode chamar seu advogado agora, ou pode fugir, embora não recomendaria essa opção. O promotor terá esta gravação em 1 hora. Por quê? Perguntou Cleide, repentinamente derrotada. Por que arriscar-se assim por ele? Ele nem sequer a ama. Maiara deteve-se na porta, considerando a pergunta. Você está enganada, respondeu simplesmente. Ele me ama, simplesmente não sabe como demonstrá-lo. Ao sair daquela casa, com a confissão segura em seu telefone, Maiara sentiu uma mistura de triunfo e temor. Havia conseguido o que parecia impossível, mas seria suficiente? E mais importante ainda, Rubens aceitaria ser salvo por ela? O tribunal estava lotado. Jornalistas, funcionários do hospital, colegas médicos e curiosos se apertavam nos bancos, ansiosos por presenciar o desfecho do escândalo que havia abalado o Rio de Janeiro. Na primeira fila, Arnaldo Monteiro observava o procedimento com expressão impenetrável, enquanto a seu lado, o assento de Cleide permanecia notoriamente vazio. Rubens, sentado junto a seu advogado, mantinha a mesma postura digna que o caracterizava na sala de cirurgia. Apenas o leve tremor de sua mão direita, pousada sobre a mesa, revelava sua tensão interior. Maiara entrou silenciosamente, sentando-se na última fila. Não haviam conversado desde aquela última visita na delegacia, quando ele tentou afastá-la de sua vida. Não sabia como reagiria ao descobrir o que ela havia feito. O promotor se pôs de pé, pigarreando para chamar a atenção do tribunal. Meritíssimo, à luz de novas evidências que chegaram ao nosso conhecimento, a promotoria solicita a retirada de todas as acusações contra o Dr. Rubens Monteiro. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Em que consiste esta nova evidência? Perguntou o juiz, ajustando os óculos. Recebemos uma confissão completa de Cleide Linares de Monteiro e Armando Serrano, admitindo sua responsabilidade na fraude financeira do Hospital Universitário Federal. A senhora Monteiro forneceu detalhes exaustivos sobre como falsificaram documentos para incriminar o doutor Monteiro. O juiz revisou os documentos que o promotor lhe entregava. Como se obteve esta confissão? Através da colaboração de uma testemunha, meritíssimo. O promotor fez uma pausa, girando-se ligeiramente para o fundo da sala. A senhora Maiara Ribeiro de Monteiro. Todos os olhares se voltaram para Maiara, inclusive o de Rubens,
que a observava com uma mistura de assombro e algo que ela não conseguia decifrar. Após revisar a documentação e escutar os argumentos legais, o juiz bateu com seu martelo. Retiram-se todas as acusações contra o Dr. Monteiro. Fica livre de toda a responsabilidade neste assunto. Ordena-se a investigação imediata de Cleide Linares e Armando Serrano. Encerra-se a sessão. O caos estourou na sala. Jornalistas correndo para as saídas para transmitir a notícia, colegas de Rubens aplaudindo e abraçando-se, Arnaldo Monteiro abandonando a sala com expressão tempestuosa. Maiara permaneceu em seu assento, observando como Rubens era rodeado por companheiros do hospital que o felicitavam efusivamente. Seus olhares se cruzaram através da multidão, e por um momento o mundo pareceu deter-se. Logo, Rubens começou a abrir caminho até ela. Mas antes que pudesse alcançá-la, Maiara levantou-se e saiu rapidamente da sala. Precisava de espaço, ar, tempo para pensar no que viria agora. Caminhou pelo aterro do Flamengo durante horas, deixando que a familiar beleza do rio acalmasse sua agitação interior. Tinha feito o correto? Sem dúvida. Mas a que preço? Havia desafiado a vontade de Rubens de protegê-la, havia tomado decisões que afetavam profundamente sua vida sem consultá-lo. Talvez nunca a perdoasse por essa intromissão. Ao anoitecer, com os pés doloridos e o coração ainda inquieto, regressou ao apartamento. Encontrou-o às escuras exceto por uma única luminária na sala. Rubens estava sentado no sofá, contemplando a cidade iluminada através das janelas panorâmicas. Pensei que não voltaria, disse sem girar-se. Maiara deixou sua bolsa sobre a mesa sem saber o que dizer. Por que fez isso? Continuou ele, sua voz baixa, mas clara. Por que arriscou tanto? Porque era o certo. Poderia ter sido perigoso. Cleide e Armando não são pessoas que perdoam. Não tinha medo. Deveria tê-lo tido. Finalmente girou-se para olhá-la, e a intensidade de seus olhos azuis a deixou sem fôlego. Eu estava aterrorizado por você. Maiara deu um passo vacilante em sua direção. Foi por isso que tentou me afastar? Para me proteger? Rubens assentiu, passando uma mão pelo cabelo em um gesto de frustração. Sempre tentei protegê-la, Maiara. Desde o princípio. Mas parece que ao final foi você quem me salvou. Não preciso que me proteja, Rubens. Preciso que confie em mim, que me deixe estar a seu lado, não atrás de você. Um silêncio estendeu-se entre eles, carregado de palavras não ditas. Cometi muitos erros, disse finalmente. O maior foi pensar que poderia mantê-la à distância, que poderia tê-la em minha vida sem permitir que se convertesse em parte essencial dela. Maiara conteve a respiração. E agora? Rubens se levantou, aproximando-se dela com passo decidido. Agora sei que isso é impossível, porque o que começou como um acordo, como uma obrigação, deteve-se diante dela tão perto que podia sentir o calor de seu corpo. Converteu-se no mais real que já experimentei. Rubens, eu te amo, Maiara. As palavras finalmente pronunciadas pareciam libertar algo dentro dele. Te amei desde que a vi lendo contos para crianças doentes, com mais compaixão em seus olhos do que eu consegui sentir em toda a minha vida. Te amei enquanto tentava convencer-me de que só estava protegendo-a. Te amei mesmo quando tentei afastá-la. As lágrimas corriam livremente pelas faces de Maiara. Não eram lágrimas de tristeza, mas de liberação, como a chuva depois de uma longa seca. Eu também te amo, respondeu. Sua voz apenas um sussurro. Apesar de seus muros, apesar de sua distância. Te amo com todas suas contradições. Seus lábios se encontraram em um beijo que já não era tentativo nem inseguro. Era um beijo de reconhecimento, de aceitação completa, de promessa. Quando finalmente se separaram, Rubens apoiou sua fronte contra a dela. Nosso casamento começou como uma farsa, disse suavemente. Mas o que sinto por você é a única verdade que importa. Aquela noite, sob as estrelas que brilhavam sobre o rio, duas almas que haviam estado perdidas finalmente se encontraram. O que começou como um contrato frio havia se transformado no mais cálido dos compromissos, não por obrigação, mas por escolha. A primeira vez que Maiara sentiu náuseas matinais, não lhes deu importância. O estresse dos últimos meses, pensou, enquanto se inclinava sobre a pia.
respirando profundamente para controlar o mal-estar. Mas quando os sintomas persistiram durante uma semana e quando notou que certos cheiros, como o café que Rubens preparava cada manhã, provocavam-lhe repentinas ondas de náusea, começou a suspeitar. O teste de gravidez, comprado discretamente em uma farmácia longe de seu bairro, mostrou 2 linhas inconfundíveis. Estava grávida. Sentada na borda da banheira com o teste na mão, Maiara experimentou uma mistura vertiginosa de emoções. Alegria, medo, assombro, incerteza. Sua relação com Rubens havia florescido nos 2 meses transcorridos desde o julgamento, transformando-se em algo profundo e verdadeiro. Mas um bebê, isso não estava nos planos de nenhum dos dois. Maiara? A voz de Rubens do outro lado da porta a sobressaltou. Você está bem? Está aí dentro há muito tempo. Estou... Sairei em 1 minuto, respondeu, escondendo rapidamente o teste em uma gaveta. Precisava de tempo para processar a notícia antes de compartilhá-la. Rubens acabava de recuperar sua vida profissional. O hospital funcionava novamente sob sua direção. Sua reputação havia sido restaurada. Estava mais ocupado que nunca implementando reformas e novos programas. Como reagiria diante da notícia de uma gravidez não planejada? Durante os dias seguintes, Maiara buscou o momento adequado para falar com ele, mas sempre surgia algo. Uma emergência no hospital, um jantar com colegas, o cansaço acumulado que os fazia cair adormecidos assim que tocavam a cama. Ou talvez, reconheceu honestamente, simplesmente tinha medo. A oportunidade chegou inesperadamente em uma tarde de domingo. Rubens havia cancelado todas suas obrigações, algo inédito, para passar o dia com ela. Caminharam pela praia de Copacabana, com os pés descalços na areia fresca, observando como o Atlântico desdobrava suas tonalidades de azul até o horizonte. Você se lembra quando me contou sobre seu irmão? Perguntou Maiara de repente. Sobre como um cirurgião salvou sua vida quando era um bebê. Claro, respondeu Rubens, entrelaçando seus dedos com os dela. Por quê? Você falou com ele ultimamente? Falamos na semana passada, de fato. Está considerando regressar ao Brasil. Harvard é prestigiosa, mas diz que sente falta do sol tropical. Como ele é? Você nunca me mostrou uma fotografia. Rubens sorriu com genuíno afeto. Mateus é diferente de mim. Mais aberto, mais espontâneo. Diz o que pensa, sente sem restrições. Às vezes penso que ele herdou toda a capacidade emocional da família. Parece maravilhoso. Ele é. Rubens deteve-se, olhando-a com curiosidade. Maiara, a que vem esse interesse repentino em meu irmão? Maiara respirou profundamente, reunindo coragem. Estava pensando em família. Tomou a mão de Rubens e a colocou suavemente sobre seu ventre ainda plano. Em nossa família. Rubens ficou imóvel, seus olhos fixos na mão que ela havia colocado sobre seu abdômen. Lentamente, a compreensão amanheceu em seu rosto. Você está grávida. De aproximadamente 8 semanas, creio. Por um momento eterno, Rubens não reagiu. Logo, para a absoluta surpresa de Maiara, os olhos do impassível cirurgião encheram-se de lágrimas. Um bebê, sussurrou com voz quebrada pela emoção. Vamos ter um bebê. Abraçou-a com tanta força que Maiara sentiu que ficava sem fôlego, levantando-a e girando com ela na areia, provocando os olhares divertidos de outros transeuntes. Quando finalmente a depositou no chão, Rubens tinha uma expressão que ela nunca havia visto antes, pura alegria sem reservas. Você está feliz? Perguntou ainda insegura. Feliz? Rubens riu, um som tão pleno e genuíno que Maiara mal o reconheceu. Maiara, estou extasiado, aterrorizado, surpreendido, dominado, mas principalmente infinitamente feliz. Aquela noite, deitados na cama, Rubens apoiou sua cabeça contra o ventre de Maiara, sussurrando palavras em português que ela conhecia, mas cuja ternura era inconfundível. Promessas, sonhos, esperanças para um futuro que agora incluía um terceiro coração batendo junto aos seus. Nunca pensei que quisesse ser pai, confessou, beijando suavemente sua pele. Depois de tudo o que vi no hospital,
todas as formas em que a vida pode ser frágil, vulnerável, parecia-me um risco demasiado grande. E agora? Perguntou Maiara, acariciando seu cabelo. Agora entendo que é precisamente por essa fragilidade que a vida é tão preciosa. Subiu para beijá-la nos lábios. E não posso imaginar ninguém melhor para compartilhar esta viagem que você. Os meses seguintes foram de transformação. O apartamento minimalista que uma vez pareceu uma fortaleza estéril começou a mudar. Apareceram plantas nas janelas, livros nas estantes, fotografias nas paredes, não só do ultrassom do bebê, que Rubens insistiu em emoldurar, mas também deles juntos, capturando momentos de felicidade que uma vez pareceram impossíveis. Rubens envolveu-se na gravidez com a mesma dedicação meticulosa que aportava à cirurgia. Lia todos os livros disponíveis sobre desenvolvimento fetal, aprendia sobre nutrição pré-natal, até assistiu a aulas de yoga para gestantes com Maiara, para a diversão das outras futuras mães, que nunca haviam visto um cirurgião cardiovascular tentando posturas de relaxamento. Uma tarde, enquanto Maiara organizava o que seria o quarto do bebê, encontrou Rubens observando-a desde o umbral com expressão pensativa. — Em que está pensando? Perguntou, colocando um ursinho de pelúcia no berço recém-montado. Em quão diferentes são nossas vidas agora, comparadas com há um ano. Maiara sorriu, recordando seu primeiro encontro naquele cartório frio do Rio. Se alguém me tivesse dito então que terminaríamos assim, você não teria acreditado, completou Rubens, aproximando-se para abraçar sua figura já visivelmente grávida. E você, teria acreditado? Talvez sim, respondeu, surpreendendo-a. Talvez no fundo sempre soube que não poderia mantê-la à distância, que eventualmente você derrubaria todos os meus muros. Você se arrepende? Rubens beijou sua fronte com ternura. É o melhor que poderia ter me acontecido. A relação com Arnaldo Monteiro seguia sendo complicada. O escândalo de Cleide, atualmente cumprindo prisão domiciliar enquanto aguardava julgamento, havia sido uma humilhação pública para o patriarca. No entanto, a notícia da gravidez pareceu abrir uma pequena janela de reconciliação. Meu pai quer conhecê-la apropriadamente, comentou Rubens uma noite. Sem a presença de Cleide, sem pretensões, só um jantar familiar. Você quer que vamos? Perguntou Maiara cautelosa. Rubens considerou a pergunta seriamente. Acho que sim, por nosso filho. Merece conhecer seu avô, mesmo com todas suas imperfeições. O jantar foi surpreendentemente agradável. Arnaldo Monteiro, despojado de sua habitual arrogância, mostrou um lado mais vulnerável. Falou com Maiara sobre sua falecida esposa, compartilhou anedotas da infância de Rubens e até admitiu, depois de vários copos de vinho, que sempre havia estado orgulhoso de seu filho, embora nunca soubesse como demonstrá-lo. Você é boa para ele, comentou Arnaldo quando Rubens saiu momentaneamente da sala. Nunca o tinha visto assim, em paz consigo mesmo. O mérito é dele, respondeu Maiara. Ele teve a coragem de mudar. No 7º mês de gravidez, enquanto Maiara descansava em casa devido a leves tonturas, recebeu uma visita inesperada. Iracema Viana apareceu em sua porta, com uma expressão de urgência mal contida. Perdoe-me por vir sem avisar, disse. Mas é Rubens. Houve um acidente no hospital. O coração de Maiara deteve-se por um instante. Ele está ferido? Não. Tranquilizou-a Iracema rapidamente. Mas um de seus pacientes, um menino de 5 anos com uma condição cardíaca severa, sofreu uma parada durante a operação. Rubens o reviveu, mas a situação é crítica. Por que me conta isto? Perguntou Maiara, confusa. Porque conheço Rubens. Se o menino não sobreviver, ele se culpará. Retrocederá, construirá novos muros, isolar-se-á em sua dor profissional. Iracema olhou-a intensamente. Não deixe que o faça, não desta vez. Maiara entendeu então por que Iracema havia vindo. Não era só preocupação por Rubens como colega, mas um ato de generosidade de alguém que uma vez o amou e agora queria vê-lo feliz, mesmo que fosse com outra pessoa. Obrigada, disse sinceramente. Irei imediatamente. Encontrou Rubens na UTI pediátrica, observando através do vidro a um pequeno paciente conectado a múltiplas máquinas.
Sua postura rígida, a tensão visível em seus ombros, falavam da batalha interna que estava travando. O pequeno Miguel explicou quando sentiu sua presença, sem afastar o olhar do menino. Operação de coração aberto. Tudo ia conforme o previsto até que... Quais são suas chances? Perguntou Maiara suavemente. 50% no máximo. Rubens apertou os punhos. Deveria ter previsto. Havia sinais de instabilidade que deixei passar. Maiara aproximou-se, colocando uma mão sobre seu braço tenso. Você fez tudo o que podia. Agora deve confiar que é suficiente. E se não for? Rubens girou-se para ela, e Maiara viu o medo nu em seus olhos. Não por ele mesmo, mas por aquela criança inocente cuja vida pendia por um fio. Então o enfrentaremos juntos, respondeu com firmeza. Porque isso é o que fazemos agora, estar juntos no bom e no ruim. Rubens a olhou por longo tempo, como se processasse suas palavras a nível profundo. Logo, lentamente, apoiou sua fronte contra a dela. Não sei como fazia isso antes de você, sussurrou. Carregar tudo sozinho. Agora não precisa fazê-lo. Permaneceram assim durante um momento perfeito, conectados não só fisicamente, mas em um nível mais essencial. Depois, como respondendo a um sinal invisível, Rubens incorporou-se. Fique comigo esta noite, pediu, enquanto velamos por Miguel. Claro, respondeu ela. Sempre. O pequeno Miguel sobreviveu. Não sem complicações, não sem momentos de terror absoluto, mas sobreviveu. E quando finalmente foi transferido da UTI para um quarto normal, Maiara observou como Rubens brincava com ele, fazendo truques de mágica com moedas para distraí-lo da dor pós-operatória. Viu a ternura em suas mãos, as mesmas mãos que haviam reparado o diminuto coração do menino, e soube com certeza absoluta que seria um pai maravilhoso. Aquela noite, na intimidade de seu lar, Rubens ajoelhou-se diante dela, colocando suas mãos a ambos os lados de seu ventre protuberante. Te amo, Maiara, disse com voz grave pela emoção. A você e a nosso filho. E quero pedir-lhe algo que deveria ter pedido há muito tempo. O quê? Perguntou, embora seu coração já soubesse a resposta. Case-se comigo. Não por obrigação, não por acordo, mas porque escolhe fazê-lo. Porque eu escolho amá-la cada dia pelo resto de nossas vidas. As lágrimas corriam livremente pelas faces de Maiara enquanto assentia, incapaz de encontrar palavras que expressassem a plenitude de seu coração. Sim, logrou finalmente articular. Sim, 1000 vezes sim. A dor chegou como uma tempestade inesperada, na madrugada de uma terça-feira qualquer. Maiara despertou ofegante, com ambas as mãos agarradas a seu ventre. Estava na semana 32, demasiado cedo para o parto. Rubens? Chamou, sua voz quebrada pelo medo. Ele despertou instantaneamente e anos de plantões médicos haviam afinado seus reflexos. Bastou um olhar para compreender a gravidade da situação. Contrações? Perguntou, já levantando-se e vestindo-se com eficiência clínica. Sim, mas é muito cedo, respondeu Maiara, o pânico filtrando-se em sua voz. Tranquila, disse ele, com uma calma que contrastava com a preocupação em seus olhos. Vamos para o hospital. Tudo ficará bem. O trajeto foi um pesadelo borrado de dor e medo. Rubens dirigia com precisão profissional enquanto ligava para o hospital, ordenando que preparassem a unidade de neonatologia. Maiara, semiconsciente pela dor, escutava sua voz, firme e autoritária, a voz do cirurgião acostumado a situações de vida ou morte. Descolamento prematuro de placenta, diagnosticou a obstetra de plantão após examiná-la. Precisamos de uma cesárea de emergência. Rubens empalideceu visivelmente. Como cirurgião, conhecia perfeitamente os riscos daquela condição, tanto para a mãe como para o bebê. Maiara, disse, inclinando-se para beijar sua fronte. Tudo correrá bem. Você está nas melhores mãos. Tenho medo, confessou ela, agarrando-se à sua mão. Eu também, respondeu com honestidade brutal. Mas somos fortes. Você é forte. E nosso bebê é forte. Na sala de cirurgia, enquanto preparavam Maiara para a intervenção, Rubens segurou sua mão, ambos tremendo ligeiramente. Te amo, sussurrou ela, enquanto a anestesia começava a nublar seus sentidos. Te amo mais que a qualquer coisa neste mundo.
respondeu ele. Você e nosso filho são tudo para mim. Foram as últimas palavras que Maiara escutou antes que a escuridão a envolvesse. Despertou horas depois, desorientada, e com uma dor surda estendendo-se por seu abdômen. Piscou várias vezes, tentando focar o quarto banhado em luz artificial. Rubens! Chamou debilmente. Estou aqui. Girou a cabeça e o viu sentado junto à cama com aspecto exausto. Seu rosto mostrava sinais de ter chorado, algo que jamais havia presenciado antes. O bebê? Perguntou, o medo apertando sua garganta. Um sorriso trêmulo desenhou-se nos lábios de Rubens. É uma menina, respondeu, sua voz carregada de emoção. É pequena, muito pequena, mas está lutando com todas suas forças. Ela está bem? A honestidade que sempre havia caracterizado sua relação não lhe falhou agora. Está na unidade de terapia intensiva neonatal. Seus pulmões não estão completamente desenvolvidos e necessita assistência respiratória. Mas os médicos estão otimistas. Quero vê-la, disse Maiara, tentando incorporar-se. Ainda não pode mover-se, explicou Rubens suavemente, colocando uma mão sobre seu ombro. Perdeu muito sangue durante a cesárea, mas lhe trarei uma fotografia. Enquanto Rubens saía brevemente do quarto, Maiara tentou processar tudo o ocorrido. O medo persistia, mas também havia algo mais. Um novo tipo de amor, feroz e protetor, por aquela pequena vida que ainda não havia visto, mas que já ocupava todo o seu coração. Quando Rubens retornou, segurava seu telefone com uma imagem na tela. Era tão pequena, tão incrivelmente frágil, conectada a tubos e monitores que pareciam engolir seu diminuto corpo. Nossa filha, disse com orgulho evidente em sua voz. 700 gramas de pura determinação. É perfeita, sussurrou Maiara, as lágrimas deslizando-se por suas faces. Como sua mãe, respondeu Rubens, sentando-se na beira da cama e tomando sua mão. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. A pequena, a quem decidiram chamar Celina, nome inspirado na força celestial, experimentava altos e baixos constantes em sua condição. Um dia seus níveis de oxigênio melhoravam. No seguinte, aparecia uma infecção que ameaçava seu frágil sistema imunológico. Maiara, ainda recuperando-se da cirurgia, passava todo o tempo possível junto à incubadora, falando-lhe suavemente, cantando-lhe canções de ninar, lendo-lhe contos. Rubens dividia seu tempo entre atender a seus pacientes e estar com sua família, frequentemente dormindo em uma incômoda poltrona do hospital. Foi durante uma dessas noites, enquanto observavam Celina através do plástico transparente da incubadora, quando Rubens compartilhou uma verdade profunda. Toda minha vida lutei contra a morte, disse em voz baixa. Na sala de cirurgia, com cada paciente, era sempre o mesmo combate. Mas agora entendo realmente o que significa lutar pela vida. Maiara apoiou sua cabeça no ombro dele. Sabe o que me disse a enfermeira-chefe? Que Celina tem seus olhos. E sua teimosia. Rubens sorriu levemente. Espero que tenha sua coragem e sua capacidade de amar sem reservas. Ela terá, assegurou Maiara. Terá o melhor de ambos. Na terceira semana, quando Celina finalmente pôde respirar sem assistência, Rubens organizou uma pequena cerimônia na capela do hospital. Não era religiosa, mas sim um ato simbólico de agradecimento e esperança. Assistiram as enfermeiras que haviam cuidado da pequena, alguns médicos Iracema Viana, e inclusive, para surpresa de todos, Arnaldo Monteiro, que observou sua neta com uma emoção que não tentou ocultar. Ela se parece com sua mãe, comentou o ancião, com voz rouca pela emoção. Tem essa mesma expressão de determinação. Foi a primeira vez que Rubens aceitou um abraço de seu pai em mais de uma década. Quando finalmente puderam levar Celina para casa, 2 meses depois de seu nascimento, o apartamento que uma vez havia parecido uma fortaleza vazia transformou-se definitivamente em um lar. Os choros noturnos, as fraldas, as horas intermináveis de preocupação quando a febre aparecia. Tudo formava parte da nova vida que haviam construído juntos. Uma tarde, enquanto Maiara amamentava Celina na poltrona da sala, Rubens sentou-se diante delas, observando-as com uma expressão de assombro que nunca desaparecia. Em que está pensando?
Perguntou Maiara, notando seu olhar. Em quão perto estive de perder isto? Respondeu honestamente. De perdê-las a ambas. A que se refere? Rubens escolheu cuidadosamente suas palavras. Durante tantos anos me escondi atrás de muros, convencido de que o isolamento era segurança. De que se não amasse não podia sair ferido. Fez uma pausa, seus olhos brilhantes de emoção contida. Mas agora entendo que não estava vivendo realmente, só existia. E agora? Agora sinto tudo. O terror quando Celina esteve tão doente, a alegria quando segurou meu dedo pela primeira vez, o amor que me arrebata cada vez que olho para você. Rubens ajoelhou-se junto à poltrona, beijando primeiro a cabecinha de sua filha e logo os lábios de Maiara. É aterrador e maravilhoso. É a vida, respondeu Maiara simplesmente. A vida que escolhemos ter juntos. Essa noite, enquanto Celina dormia pacificamente em seu berço, Rubens levou Maiara à varanda do apartamento. Havia disposto uma pequena mesa com velas e uma garrafa de vinho, recriando um jantar romântico como os que nunca tiveram durante seu estranho namoro. Dentro de 2 semanas é nosso aniversário, comentou Rubens, servindo o vinho. Vamos celebrá-lo? Perguntou Maiara, arqueando uma sobrancelha com diversão. O aniversário de nosso casamento arranjado? Prefiro vê-lo como o aniversário do dia em que o destino nos uniu, ainda que nenhum dos dois o soubesse então. Maiara sorriu, encantada por este novo Rubens que se permitia expressões poéticas. Nesse caso, brindo pelo destino, disse, erguendo sua taça. E pelos acordos que se transformam em amor. Por nós, completou ele, entrelaçando seu braço com o dela para beber. Sob as estrelas cariocas, rodeados pelo aroma das flores do jardim que Maiara havia criado na varanda, celebraram não só seu passado compartilhado, mas também o futuro que se estendia diante deles. Um futuro que uma vez pareceu impossível, mas que agora brilhava com a promessa de dias cheios de amor, desafios compartilhados e a alegria simples de construir uma vida juntos. Papai, olha! Celina, com seus 5 anos recém-completados, corria pela beira da praia, segurando no alto uma concha nacarada que brilhava sob o sol tropical. Seus cachos escuros, herdados de Rubens, dançavam com a brisa marinha. É preciosa, querida, respondeu ele, ajoelhando-se para examinar o tesouro com a mesma atenção que dedicaria a um delicado procedimento cirúrgico. Sabe que tipo de concha é? Uma concha do mar, exclamou a menina com orgulho. Mamãe me ensinou que se você a coloca em seu ouvido, pode escutar o oceano. Sua mãe é muito sábia, sorriu Rubens, lançando um olhar carregado de afeto em direção a Maiara, que observava a cena de uma toalha estendida sobre a areia, protegida por um guarda-sol. A transformação de Rubens durante estes anos havia sido extraordinária. O homem frio e distante havia se convertido em um pai carinhoso e presente, capaz de abandonar uma importante conferência médica só para assistir à primeira apresentação escolar de Celina, de passar horas construindo castelos de areia, de ler-lhe contos cada noite fazendo diferentes vozes para cada personagem. Maiara acariciou distraidamente seu ventre, onde crescia seu segundo filho. 4 meses de gravidez, desta vez sem complicações, um processo tranquilo que contrastava radicalmente com a dramática chegada de Celina ao mundo. A vida que haviam construído juntos era, em muitos sentidos, milagrosa. O hospital prosperava sob a liderança compartilhada de Rubens e Iracema, que se havia convertido em uma boa amiga da família. Arnaldo Monteiro, agora um ancião de 75 anos, havia suavizado suas arestas com a idade e o amor incondicional que sentia por sua neta. Inclusive visitava regularmente sua casa, uma ampla residência luminosa em São Conrado que haviam comprado 2 anos atrás, abandonando o apartamento minimalista por um lar cheio de cor e vida. Em que está pensando? Perguntou Rubens, regressando a seu lado, enquanto Celina continuava sua busca de tesouros marinhos sob o atento olhar de ambos. Em nós, respondeu Maiara, entrelaçando seus dedos com os dele. Em como começou tudo? Você se arrepende de algo? Maiara considerou a pergunta seriamente. Me arrepender? Não. Cada decisão, cada momento difícil, nos trouxe até aqui. Ainda que houvesse instantes em que pensei que nunca funcionaria. Eu também,
confessou Rubens, recostando-se junto a ela na toalha, especialmente no início, quando tentava manter a distância, convencido de que era o melhor para ambos. Quando mudou para você? Quando soube que era algo real? Rubens observou Celina, que agora construía um castelo de areia com concentração absoluta, colocando a língua para fora em um gesto idêntico ao seu quando realizava cirurgias complicadas. Houve muitos momentos, né? Respondeu pensativamente. Mas creio que foi naquela noite de tempestade quando lhe falei de meu irmão. Foi a primeira vez que compartilhei algo verdadeiramente pessoal. E em vez de usá-lo contra mim, como temia, simplesmente você me escutou. Me viu realmente. Para mim foi quando descobri que você havia pago o tratamento de meu pai anos antes de nos conhecermos, disse Maiara. Compreendi que por trás daquela fachada fria havia um homem com um coração extraordinário. Celina aproximou-se correndo, interrompendo a conversa com a urgência típica das crianças. Mamãe, papai, venham. Encontrei uma estrela do mar. Rubens levantou-se de um salto, tomando Maiara pela mão para ajudá-la a incorporar-se com cuidado, sempre atento à sua gravidez. Vamos ver essa descoberta, cientista marinha, exclamou com entusiasmo, permitindo que Celina os guiasse até a beira-mar. Mais tarde, enquanto regressavam para casa com o sol poente tingindo o horizonte de laranja e púrpura, Celina dormia placidamente no banco traseiro do carro, esgotada pela aventura praiana. Rubens dirigia em silêncio confortável, sua mão repousando ocasionalmente sobre a de Maiara. Tenho algo para contar, disse ela de repente. Acontece algo com o bebê? Perguntou Rubens, instantaneamente alerta. Não, está perfeitamente, tranquilizou Maiara com um sorriso. É sobre o livro. Maiara havia começado a escrever um romance 2 anos atrás, inspirado em sua própria história, ainda que com suficientes mudanças para convertê-la em ficção. O que havia começado como um projeto pessoal havia se transformado gradualmente em algo sério, especialmente quando uma pequena editora local mostrou interesse. Você o terminou? Perguntou Rubens. Melhor que isso, respondeu ela, com os olhos brilhantes de emoção. Ofereceram publicá-lo. Um contrato real com uma editora nacional. Rubens quase detém o carro no meio da estrada. Tão grande foi sua surpresa e alegria. Maiara, isso é maravilhoso. Sempre soube que você tinha um talento extraordinário. Não é só isso, continuou ela, quase sem poder conter a emoção. Querem que seja o primeiro de uma trilogia e... Fez uma pausa dramática. Ofereceram um adiantamento bastante generoso. Temos que celebrar, declarou Rubens. Um jantar especial, só nós dois. Pedirei a meu pai que cuide de Celina neste fim de semana. Maiara sorriu comovida por seu entusiasmo. Sabe o que é mais irônico? A protagonista do romance começa sendo obrigada a um casamento por conveniência, pensando que é a pior decisão de sua vida. E termina descobrindo que é o melhor que poderia ter lhe acontecido, completou Rubens, lançando-lhe um olhar carregado de significado. A vida imita a arte, ou a arte imita a vida, refletiu Maiara. Às vezes é difícil distinguir. Essa noite, depois de colocar Celina na cama, reuniram-se na varanda de sua casa, de onde podiam escutar o rumor distante das ondas quebrando contra a orla. Sob o céu estrelado, com uma taça de suco de romã para ela e vinho para ele, contemplaram o caminho percorrido. Quero renovar nossos votos, anunciou Rubens de repente. Não em um cartório frio, não por obrigação, mas por escolha. Com Celina como nossa dama de honra e este pequeno, acariciou o ventre de Maiara, como testemunha silenciosa. Eu adoraria, respondeu ela comovida. Alguma data especial em mente? O dia em que nos conhecemos, sugeriu Rubens. Para fechar o círculo, para transformar o que começou como um acordo comercial em uma promessa de amor autêntico. Poético, sorriu Maiara. Quem iria imaginar que o frio cirurgião tinha uma alma tão romântica? Só você, respondeu ele, aproximando-se para beijá-la sob as estrelas. Só você viu o que eu mesmo não podia ver. Nesse momento, com o Atlântico murmurando na distância e a suave luz da lua banhando seu lar, Maiara compreendeu que algumas histórias de amor não começam com uma paixão instantânea. Algumas crescem lentamente contra todo prognóstico,
arraigando em terrenos aparentemente inóspitos, florescendo nos lugares mais inesperados. E às vezes, as histórias mais belas são precisamente aquelas que nunca planejamos escrever. O gazebo estava decorado com guirlandas de flores brancas e pequenas luzes que brilhariam quando o sol começasse a se pôr. Dali, o Atlântico estendia-se como um tapete azul infinito sob o céu carioca. Era o jardim da casa de Petrópolis dos Monteiro, transformado para a ocasião em um espaço íntimo e acolhedor. Maiara observava os preparativos pela janela do quarto onde estava se arrumando. Seu vestido, de um azul pálido que lembrava o mar em calma, fluía suavemente sobre seu ventre de 7 meses. Diferentemente daquele primeiro dia no cartório, onde o branco cheirava a naftalina e desespero, hoje cada detalhe havia sido escolhido com amor e significado. Mamãe? Já está pronta. Celina assomou a cabeça pela porta, radiante em seu vestido de dama de honra, uma versão miniatura do de sua mãe. Em suas mãos, segurava cuidadosamente uma pequena cesta com pétalas de rosa. Quase pronta, querida, respondeu Maiara, estendendo os braços. Venha, ajude-me a colocar isto. A menina aproximou-se com a solenidade que só as crianças podem aportar às tarefas importantes. Maiara entregou-lhe uma delicada pulseira de prata. Este é um presente de sua avó, explicou. A mãe do papai. Ela a usou em seu próprio casamento e agora eu a usarei para renovar meus votos com seu pai. É bonita, comentou Celina, ajudando desajeitadamente a fechá-la. A vovó está no céu, não é? Sim, meu amor, mas tenho certeza de que hoje está conosco de alguma forma. Uma batida suave na porta interrompeu o momento. Arnaldo Monteiro, elegante em um terno cinza claro, entrou com expressão emocionada. Você está linda, disse, com uma cordialidade que teria sido inimaginável anos atrás. Meu filho é o homem mais afortunado do Rio de Janeiro. Obrigada, Arnaldo, respondeu Maiara, comovida pela mudança em seu sogro, que havia passado de ser um adversário a um aliado, e inclusive com o tempo a algo parecido com um pai. Todos estão esperando, anunciou. Está pronta? Maiara respirou profundamente, preparando-se para o momento. Mais pronta que nunca. A cerimônia era simples e pessoal. Não havia sacerdote nem juiz, só familiares e amigos íntimos reunidos para presenciar a renovação de um compromisso que havia evoluído de maneira extraordinária. Mateus, o irmão de Rubens, atuava como mestre de cerimônias, seu rosto refletindo o mesmo assombro que todos sentiam diante da transformação de Rubens. Quando Maiara começou a caminhar em direção ao gazebo, com Celina espalhando pétalas diante dela e Arnaldo oferecendo seu braço como apoio, viu Rubens esperando ao final do caminho. Seus olhos, aqueles olhos azuis que uma vez foram distantes como o horizonte em dia nublado, agora brilhavam com uma emoção sem filtros. Você está incrível, sussurrou quando ela chegou a seu lado. Você também, respondeu, ajustando levemente sua gravata em um gesto de intimidade doméstica que fez sorrir aos convidados. Mateus começou a cerimônia com palavras simples sobre o amor que cresce com o tempo, sobre as segundas oportunidades, sobre os caminhos inesperados que às vezes nos levam exatamente onde precisamos estar. Logo cedeu a palavra aos protagonistas. Maiara, começou Rubens, tomando suas mãos entre as suas. Há 7 anos você entrou em minha vida como uma obrigação, um acordo, um contrato assinado em um cartório sem janelas. Eu era um homem escondido atrás de muros, convencido de que o isolamento era força e a vulnerabilidade, fraqueza. Fez uma pausa, visivelmente emocionado. Hoje quero agradecer-lhe por sua paciência infinita enquanto derrubava esses muros, tijolo por tijolo, por ver em mim um homem que eu mesmo desconhecia, por ensinar-me que a verdadeira força está na capacidade de amar sem reservas. Celina, sentada agora junto a Iracema Viana na primeira fila, observava seus pais com olhos brilhantes de admiração. Prometo-lhe, continuou Rubens, que cada dia pelo resto de nossas vidas escolherei amá-la. Não por obrigação, não por acordo, mas pela simples verdade de que você é o coração que bate junto ao meu, a alma que completa a minha, a companheira com quem quero compartilhar cada amanhecer e cada anoitecer. Maiara piscou para conter as lágrimas,
consciente de que era sua vez. Rubens, começou, sua voz firme apesar da emoção. Quando nos conhecemos, ambos éramos prisioneiros de circunstâncias que não havíamos escolhido. Eu o via como o carcereiro de minha liberdade, sem suspeitar que seria quem me ensinaria o verdadeiro significado de ser livre. Uma brisa marinha agitou suavemente as flores que decoravam o gazebo, trazendo consigo o aroma a sal e possibilidades infinitas. Livre para amar sem medo, livre para construir uma vida que uma vez pareceu impossível, livre para ser completamente eu mesma, junto a alguém que valoriza cada parte de mim. Rubens apertou suavemente suas mãos, animando-a a continuar. Prometo continuar descobrindo com você todos os cantos da vida que nos resta compartilhar. Prometo paciência nos momentos difíceis e alegria nas celebrações. Prometo ser companheira, amante, amiga e cúmplice. E, sobretudo, prometo lembrá-lo cada dia que o coração que uma vez acreditou quebrado é, na realidade, extraordinariamente completo e capaz de um amor infinito. Não restava um só olho seco entre os presentes. Até Arnaldo Monteiro, habitualmente estoico, secava discretamente uma lágrima rebelde. Mateus, igualmente emocionado, indicou-lhes que trocassem as alianças. Não eram novas, eram as mesmas que haviam utilizado em seu casamento original, mas agora carregadas de um significado completamente diferente. Pelo poder que me confere o amor que vocês têm, declarou Mateus com um sorriso, declaro-os, uma vez mais e para sempre, marido e mulher. Rubens pode beijar a noiva. O beijo que compartilharam não foi como o primeiro, breve, formal, distante, mas sim uma promessa renovada, uma declaração de amor diante de testemunhas que conheciam a extraordinária evolução de sua história. Quando se separaram, Celina correu até eles, abraçando-se às suas pernas. Rubens a levantou nos braços, formando um círculo perfeito com Maiara. Agora somos uma família de verdade? Perguntou a menina com a inocência de seus 5 anos. Sempre fomos, querida, respondeu Maiara, acariciando seu cabelo. Desde o primeiro momento, ainda que não soubéssemos então. A celebração que se seguiu foi íntima e cheia de alegria. Sob as estrelas, com a música suave de um violão brasileiro de fundo, Rubens e Maiara dançaram sua primeira dança como matrimônio renovado. Já não eram estranhos obrigados a compartilhar um espaço, mas sim almas que haviam elegido entrelaçar-se para sempre. Sabe que dia é hoje? Perguntou Rubens enquanto giravam lentamente na pista improvisada. O aniversário do dia em que nos conhecemos, respondeu Maiara. O dia em que assinamos aquele estranho acordo. Também é o dia em que começa o resto de nossa vida, acrescentou ele, beijando suavemente sua fronte. Uma vida que elegemos juntos cada dia. Mais tarde, quando a festa começava a apagar-se e Celina dormia exausta nos braços de seu avô, Rubens e Maiara afastaram-se para contemplar o mar desde um pequeno mirante no promontório. O Atlântico, testemunha silenciosa de sua história, brilhava sob a lua cheia. Alguma vez imaginou que terminaríamos assim? Perguntou Maiara, recostada contra o peito de seu esposo. Nem em meus sonhos mais otimistas, confessou ele. Mas agora não posso imaginar um final diferente para nossa história. Não é um final, corrigiu ela, guiando a mão de Rubens até seu ventre, onde seu filho dava chutes como celebrando o momento. É um contínuo começar. Rubens sorriu, abraçando-a mais estreitamente, enquanto contemplavam o horizonte infinito que se estendia diante deles. Não só de mar e céu, mas sim de possibilidades, de dias compartilhados, de amor construído pacientemente, como quem edifica um lar tijolo a tijolo, sabendo que resistirá a todas as tempestades. Às vezes, pensou Maiara recordando aquela reflexão do primeiro dia, os caminhos que mais tememos percorrer são precisamente aqueles que nos conduzem a nosso verdadeiro destino. E ali, sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, com um homem que havia passado de ser um estranho a ser seu complemento perfeito, Maiara soube que havia encontrado não só seu destino, mas também seu verdadeiro lar. Não em um lugar, mas sim nos braços de quem havia aprendido a amá-la completamente, contra todo o prognóstico, transformando um acordo de papel no mais autêntico dos amores.